Amigas e amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nascido para a Lua. Meu nome é Gilberto Sebastião da Silva e é um prazer tê-los aqui neste vídeo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, aproveita e deixa seu like, compartilha e se inscreve se ainda não é inscrito. Por favor, seja gentil, retribua esse gesto que estou fazendo aqui, compartilhando esse conhecimento ímpar e único com vocês. E se você não assistiu os vídeos anteriores, sugiro que assista para não perder o início da minha história de percepção com as energias da Lua que incidem sobre o planeta Terra e, consequentemente, em nós e por que disto acontecer. Mas, se você ainda não conhece a minha história e como que isso tudo aconteceu, eu vou falar resumidamente, pois este vídeo aqui era, como prometi, para falar dos povos pré-históricos e da antiguidade, como eles usavam as energias da Lua a seu favor. Mas deixamos para depois. Vamos lá, depois da vinheta. Desde sempre eu tive muita sorte com as loterias de números. Notei isso desde muito jovem. Porém, às vezes eu acertava e às vezes não. E quando ganhava, eu me empolgava e jogava e acabava perdendo tudo o que eu tinha ganhado. Foi então que, depois dos 40 anos, eu tive um insight que mudou tudo. Descobri que os sonhos da sorte vinham em fases específicas da Lua. Foi então que comecei, eu acho que um ano antes da pandemia, a anotar todos os meus sonhos diariamente e relacioná-lo com as fases da Lua e outros detalhes que fui descobrindo e acrescentando nas minhas anotações. E fiz uma incrível descoberta, que nunca ninguém fez assim tão detalhadamente e tão profundamente e descobrindo como aplicá-las assim como eu fiz. Pois nos meus estudos que eu busquei, que eu tentei achar, não encontrei nada parecido com isso que acontece comigo. Eu descobri com o tempo que eu tenho uma habilidade mental de conseguir tirar detalhes de um sonho e relacioná-los com o número correspondente que possivelmente vai dar na loteria. E descobri as energias certas para fazer isso. E as energias que têm mais probabilidade de dar certo. Pois há um instante correto para tudo. Senão a sorte vira azar. E esse princípio se aplica a tudo na vida. Então, como eu falei, eu ganhava, porém perdia tudo e jogava em energias que não eram propícias para apostas. E essas minhas descobertas estão todas anotadas e constatadas. Eu criei um banco de dados com as fases da Lua e as maiores probabilidades de acertos. Porém, evidentemente que essas descobertas não são só para jogos. Tem outras aplicações muito mais necessárias e importantes em nossa vida. No meu caso, a minha mente tem essa capacidade. Mas pode-se usar essas energias para outras coisas. Por exemplo, perceber e ressignificar crenças limitantes da infância ou mesmo da vida adulta. Fazer orações, seja para o que você quiser ver realizado na sua vida. Benzer no instante correto. Para quem usa as religiões africanas, para fazer o ritual no momento certo e ter melhores resultados, tem o momento certo da Lua. Momento certo para plantar, podar e colher, usar para cortar cabelos. Eu, por exemplo, consegui identificar e ressignificar uma crença limitante que eu trazia desde a infância e que me limitava muito. Porém, a capacidade da minha mente, que foi ativada no momento do meu nascimento e tem muito a ver com que a lua em que eu nasci, está voltada para os jogos da loteria. Mas, evidentemente, que esses sonhos não são um privilégio meu. Qualquer pessoa pode tê-los, só não sabem como identificá-los. Inclusive está aqui na tela, vocês podem dar uma olhada, um livro de um amigo meu chamado Daryl Champlin, um americano radicado aqui no Brasil. Ele é um terapeuta e escritor, e ele tem um livro chamado Sonhos Quânticos, onde ele conta a minha história resumidamente no capítulo 13 deste livro. Você pode dar uma lida se quiser. Então, eu faço interpretações de sonhos, dos meus sonhos e também de pessoas conhecidas que me contam os seus. Vejo se há
possibilidade de dar no jogo ou se tem alguma outra aplicação. Muitas pessoas ganharam e ganham com os números que eu tiro dos seus sonhos. Essa é a capacidade da minha mente. E posso afirmar que há energias específicas da Lua para fazer qualquer coisa. Eu vou fazer aqui vídeos no canal especificamente sobre sonhos e vou contar e interpretar os meus sonhos com os quais eu ganhei na loteria e sonhos premonitórios que tive, sonhos para resolver problemas, angústias e muito mais. Isso tudo junto com vocês aqui no canal. Então eu poderia muito bem continuar colhendo os louros desse conhecimento, pois considero uma dádiva muito grande esse fenômeno que acontece comigo na minha mente e que me foi dado pela força suprema do universo, a qual eu sou extremamente grato. Eu sempre digo que isso já vale a minha existência. Mas não. Creio que quando a gente tem um dom assim, dado por Deus, tem que compartilhar. E eu sinto que preciso contar isso para as pessoas. Por isso que eu fiz este canal. E para contar para você que está assistindo agora esse vídeo e te ensinar como usar essas energias a teu favor. E além desses vídeos que posto aqui, eu vou achar uma forma de passar para vocês este conhecimento todo, este saber que é um instante correto de fazer as coisas, se conectando e observando as energias da Lua. Eu, por exemplo, sou conectado com as fases da Lua. Na minguante eu ajo de uma forma, na nova de outra e assim por diante. E como eu disse, não é só para jogos essa energia. Para jogos é um detalhe, mas foi assim então que, observando e anotando os meus sonhos nos últimos 7 anos, fiz um banco de dados das energias da Lua com mais probabilidade de se ter êxito ao realizar as coisas que citei aqui neste vídeo. E se você se interessa pelos assuntos que abordei, sobre a influência da Lua, sobre a natureza e na mente humana, vai aproveitar muito esse conteúdo e aumentar o seu conhecimento sobre a conexão com a natureza. As pessoas, às vezes, elas procuram equivocadamente por Deus em coisas espetaculosas e se radicalizam. Mas eu estou aqui para te guiar pelas energias sutis da natureza, que é onde Deus se manifesta e fala com nós, principalmente através dos sonhos. Ok? No início desse vídeo eu sei que falaria sobre como os povos pré-históricos e da antiguidade usavam a Lua em seus rituais de cura e de celebração desde os princípios da humanidade, mas acabou que falei sobre outro assunto, mas também de vital importância. Mas eu prometo que no próximo vídeo será sobre este tema. Então, deixa o seu like, compartilha e se você não é inscrito, se inscreva. Retribua esses gestos que faço aqui compartilhando um assunto tão rico e necessário no mundo materialista e egoísta em que vivemos. Vale a pena parar, respirar e observar a natureza. É para isso que a gente está neste planeta fantástico, mas muitas vezes esquecemos disso. Um abraço e até o próximo vídeo.